Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, hoje, 30 de setembro de 2021, conforme edital de convocação de sessão extraordinária número 004/2021, nos seguintes termos. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Boa Vista, no uso de suas atribuições legais em conformidade com as disposições constantes no parágrafo 3º do artigo 101 do Regimento Interno da Casa e no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 30 de setembro de 2021, às 10 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Boa Vista, para deliberar sobre o seguinte projeto de lei de autoria do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 28 altera artigo 7º, inciso 1º, da Lei número 668/2020 e da outras providências. Sala da Presidência, em 28 de setembro de 2021, José Fernando Leite Aires, presidente. Então, conforme edital, todos os senhores vereadores tomaram conhecimento. Vamos dar início. Solicito ao primeiro secretário, vereador Sebastião Porto, para que o mesmo faça a leitura da mensagem ao projeto de lei número 28 e do projeto de lei número 28 do Executivo. Com a palavra, vereador Sebastião Porto. Mensagem ao projeto de lei número 028 de 2021. Senhores vereadores, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos através desta mensagem solicitar a atenção de todos no sentido de apreciar com urgência urgentíssima projeto de lei encaminhado no momento a esta Casa Legislativa, que trata de alteração no percentual de suplementação da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2021. Certo da atenção de todos, a solicitação nos expomos à disposição para qualquer dúvida acerca do presente projeto. Boa Vista, 27 de setembro de 2021, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o artigo 7º, inciso 1º da Lei Municipal de número 668 de 2020, referente ao percentual autorizado para suplementação durante o exercício financeiro de 2021. Artigo 2º. O artigo 7º, inciso 1º, passará vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para execução do orçamento de que trata a lei, fica o Poder Executivo autorizar a abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 40% do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades: a. Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando com fontes de recursos a disponibilidade caracterizada no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de setembro de 2021, revogados as disposições em contrário. Boa Vista, 27 de setembro de 2021, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Lido o projeto, apenas antes de passar a palavra aos senhores vereadores que assim desejarem na discussão da matéria, apenas situar que a lei que está sendo alterada aqui a 668, na verdade ela é a lei orçamentária anual. No seu artigo 7º, inciso 1º, tínhamos aprovado no ano passado, no primeiro inciso, abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos adiante indicados até o limite correspondente a 25%. E na alteração aqui proposta,
está abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos adiantes indicados até o limite correspondente a 40% do total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de atender à insuficiência de dotações orçamentárias. Então, momento de discussão da matéria. Senhores vereadores, pode. Senhor presidente, bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, internauta que nos acompanha pelo Facebook. Realmente termina sendo, ao meu ver, um percentual alto, porque praticamente a metade do orçamento fica flexível para você poder fazer para lá e para cá, né? O ano passado veio para 35, não foi? A votação que foi votar nessa casa. 35. Ao meu ver, assim, fica praticamente deixando, a casa fica praticamente sem utilidade praticamente nada quando você fica um orçamento tão flexível, né? Aí queria ver o que der mais o que tem a dizer, né? Alguém mais? Os microfones. Não tem valores não, só para dar uma... vai tomar uma base mais ou menos, valores. Vamos para a parte prática. Exatamente, o mais fácil. Por exemplo, no momento em que aqui no orçamento a gente inclui lá a construção do campo do estádio de futebol, né? Aí não foi, tá lá a rubrica, né? Claro que para colocar esses investimentos, ele vai retirando das outras coisas, né? Tá no investimento, só que, né, esse investimento ele não foi realizado. E as outras despesas, tá tendo as despesas correntes existindo. Só o que foi lá colocado para as despesas correntes não era tipo suficiente, porque teve que colocar esses investimentos mesmo que eles não aconteçam. Só que as despesas correntes, elas continuam existindo. Aí o que se faz? Pega parte desses recursos que não foram utilizados para a rubrica, por exemplo, de investimento e bota para as despesas que estão sendo necessárias no momento, né? Utiliza o microfone, porque fica o debate. Senhor presidente, essas despesas, já que a gente foi para uma parte mais prática, com relação às rubricas e esse custo que vem, isso não poderia ser decorrente ao ano? No momento que você estima, porque o orçamento é estimativa, você estima, esse valor não estava estima uma despesa, certo? Está lá a indicação daquela rubrica. Estima, por exemplo, um combustível, né? A gente sabe que há tanto aumento no consumo como aumento no preço. E boa parte daquela rubrica não era suficiente para custear, por exemplo, o ano todo. O ano todo, né? Aí ele tem essa possibilidade de fazer suplementação, extraindo de uma rubrica para outra, né? E a gente viu muito esse debate e até em outros municípios. Claro que a gente gostaria que o orçamento fosse o que é colocado aqui, fosse o executado. Mas só que orçamento, você não trabalha, né, com valores exatos. É previsão, né? É previsão. Né? E muitas vezes um ano é que diz, no decorrer do ano é que diz se uma certa atividade vai ser realizada ou não. Né? A necessidade para uma determinada ação, ela ocorre, para outra já não ocorre. Porque se ele fosse especificar aqui, toda hora que fosse fazer uma despesa ali, mandasse uma abertura de crédito especial para cá, inviabilizava a administração.
né? Essa parte de suplementação é que dá essa flexibilidade ao gestor de, dentro do orçamento, poder retirar de uma rubrica que ele não utilizou para uma outra que ele necessita. Acho assim, Ô, senhor presidente, por exemplo, é de toda a receita anual, um exemplo, se você tem uma perspectiva, um exemplo, de 20 milhões, então você tem direito a quase a metade a movimentar. Então, assim, mas nós voltamos há poucos dias uma suplementação, não foi? Em relação a custos judiciais. Crédito especial. Porque quando o crédito especial é para quando a rubrica ela não existe eu no só acho o valor orçamento. alto dos 40%. ela só fica boa, bem claro, quando diz assim, botou para a educação, não utilizou. Porque a gente está vendo no país hoje, né? Que vai sacrificar alguma coisa na educação e na saúde. Eu só acho que fosse bem claro o seguinte, foi uma rubrica para construir o campo, como você falou. Não construiu, vai tirar. Porque pode depois dizer assim, os vereadores ajudou o prefeito a tirar o dinheiro daquela coisa e não fez. Foi para outra coisa, né? Porque o pessoal julga que foi desviado para outra coisa, né? Muito embora a gente não sabe que não há desvio. Que grande Não parte... utilizou uma coisa, vai utilizar noutra. Entendeu? Vereador Antônio Macedo. Fiz a dúvida, bom dia, senhor presidente e colegas vereadores. Talvez a dúvida maior seja dos colegas que está questionando, seja assim, de onde está tirando e de onde está colocando. Na verdade, esses créditos, alguns créditos, remanejamento do orçamento, ele já vem sendo feito ao longo desses meses, né? Através de decreto e, na verdade, a gente não tem que ter uma preocupação assim da gente poder só acompanhar como está sendo feita essa movimentação. Como normalmente chegava o final do ano e ele via que o orçamento não era o suficiente para atender, fazia sempre essa lei no final do ano. Então agora ele está se antecipando e pedindo essa suplementação agora. Mesmo pedindo os 40%, não quer dizer que ele vá se utilizar dos 40% até o final do ano, tá entendendo? Outra questão, por mais que a gente tenha procurado, quando eu digo a gente, a administração pública, tenha procurado fazer um orçamento enxuto, onde o gestor ele vá realmente executar aquilo que ele está planejando, isso na prática acaba não acontecendo. Porque, como se disse, ao longo dos anos a gente vem colocando no orçamento várias rubricas que, na verdade, nunca se realizou, a exemplo desse campo que Fernando falou. Então, já por conta disso, essas próprias rubricas que foram supostamente colocadas no intuito de receber emendas e implementá-las, ela faz com que esse percentual ele já seja uma coisa certa de acontecer. Está entendendo? Os demais, evidentemente, vão acontecer em face dessas mudanças repentinas que acontecem. Levando em consideração que a gente está numa pandemia, que a educação praticamente paralisou e boa parte, alguns recursos foram destinados para outras atividades, como é o caso de cesta básica, por exemplo, que a merenda escolar não dava para comprar sequer uma quantidade ínfima de coisas, né? Exatamente. Então, isso é, por exemplo, um ponto que eu ressaltaria. Toda a despesa ela teria que ser remanejada para esse tipo de atividade. Então, o que está faltando aqui é que a gente possa até, a título de sugestão à mesa, pedir para que a gente tomasse conhecimento dos decretos, se bem que eu acho que ele está mandando tudo para cá, né, Fernando? A gente tomar conhecimento dos decretos onde estão sendo feitos esse remanejamento para a gente, exatamente, só para a gente também se fixar, não é? Isso é um ato também responsável porque o gestor jamais ele poderia, dentro da lei, fazer qualquer despesa se não tivesse autorização nossa. Embora vários gestores acabem fazendo isso e tendo suas contas reprovadas. Está me entendendo? Então, quanto a isso, eu me reservo apenas a fazer essa observação para que a gente possa depois tomar conhecimento desses decretos que estão sendo feitos para poder
haver essa brecha. Não compreendo, Marcelo. Eu me lembro que no começo da De administração... onde tirou, de que tirou e para onde foi remanejar. No pra- decreto Eu me ele lembro- especifica isso. Só A concluindo, anulação e para onde está indo, né? O decreto Fernando, É nesse eu me sentido. lembro que quando a gente estava nas primeiras gestões de Edvan, esse orçamento sempre vinha com mais de 50% de suplementação. A gente nunca se dava conta disso. Já fomos nós, né, que na nossa gestão, que depois a gente limitou esse percentual entre 25% e 30%. Está entendendo? Então isso já existia. E lembrando que o do próximo ano, que a gente já aprovou no artigo da LDO, tinha vindo 40% e a gente, com emenda conjunta de todos os senhores vereadores, nós baixamos para 30%. Né? Exatamente. Então, Nesse sentido, a gente está se fazendo valer o nosso papel como legisladores. Ele não está cometendo nenhuma infração, de forma nenhuma. porque está pedindo autorização ao legislativo para fazer isso, né? Não está pedalando de forma alguma, não vai executar nenhuma eu entendo despesa no sentido também, senhor presidente, sem esses créditos, autorização legislativa. esses créditos adicionais também, que foram incluídos no orçamento, também eles vão ser objeto de suplementação. Suplementação, Porque com certeza. são créditos adicionais que não estava previsto no orçamento. Quando ele conseguiu uma verba e mandou o projeto para aqui para a gente fazer a inclusão no orçamento, Vai ter que anular. vai ter que anular também de outros para poder fazer essa inclusão. Mas na verdade, eu só questiono isso, a questão de ser. Ele tem todo um direito, né? Botou para comprar o telefone, não comprou, vai comprar feijão para o povo. Mas que mostra para nós que não usou aquele dinheiro e vai ser remanejado para outra coisa, né? E como o Antônio chamou a atenção para um fato importante, principalmente dos recursos previstos federais, né? Você pode prever que vai conseguir as emendas e muitas das vezes ela não aparece. Aí já fica esses valores, de certo modo, passivo de você já suplementar já necessariamente. Já porque gastar uma você quantia. engessou seu orçamento na perspectiva de receber esses recursos. Vereador Damião. Não, só uma questão, eu volto a dizer assim, só falar assim, a gente podia chegar ao meio termo, eu volto a dizer, 40% alto, por quê? Se a gente entrar 20 milhões, então 8 milhões pode remanejar para lá e para cá. Nós voltamos 30. Mas aí a gente coloca algumas emendas aqui que a gente acha que é de prioridade para a nossa cidade. Aí, infelizmente, não se é cumprido. Aí, quando for no final do próximo ano, se pede de 30 para ir para 40 ou para 50. E a gente vai aqui novamente e a gente sempre vota. E aquelas emendas que a gente coloca, que a gente vê uma perspectiva de uma melhoria para a nossa comunidade, a gente termina sem ter um olhar voltado para que possa se realizar. É só essa questão, sabe? Vamos analisar o processo legislativo. Tá? A matéria, ela é passiva de emendas, o plenário decide e, não apresentando emendas, a gente coloca o projeto em votação como está. Vereador Flávio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Poderíamos botar aí uma emenda colocando para 35%, né? Poderia ser, não? Em conjunto, todo mundo. Aumenta 10% a mais, né? Já está em 25%, fixado. Emenda. Vereador Sebastião. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores. Assim como o orçamento anual é estimado em um valor, e muitas vezes as rubricas não são cumpridas suas determinadas funções, mas com suplementações para outras, para que não pare alguma execução mais necessária, o valor também dessa suplementação de 40%, ele também é estimado. Não quer dizer que ele vai usar todo. O que o prefeito quer é ter aquela garantia de usar recursos naquelas obras já iniciadas de mais necessidade. E também o exemplo que Carlos Antônio Macedo deu aqui, da educação, teve um valor estimado maior, mas pela pandemia, você vê que no transporte escolar foi gasto quase nada. Mas, em compensação, ele atendeu as crianças mesmo em casa e a cesta básica, que foi, acredito que aumentada até pela despesa que era individualmente distribuída,
Então, são estas as maneiras que ele quer fazer. Então, eu acho correto. E acho correto também, depois, os decretos, onde for investido e quanto foi investido. Era só isso. Doutor, senhor presidente, só para concluir, não está no processo de votação ainda, né? Não, eu vou colocar a primeira emenda, apresentada pelo vereador sim, Flávio. Também tem outro detalhe aqui, eu recebi aqui do senhor prefeito, uma explicação que, segundo o senhor prefeito falou, tem aquisição de 7.000 cestas básicas para a população carente e não há dotação suficiente para esse empenho. Também tem dotação suplementar do NAISME, também de R$1.100.000 que tem que ser feita com a construção do prédio. Mais de 500 mil de pavimentação também, que vai ser feito com essa suplementação. E também o senhor prefeito também informou que recebeu 1.200.000 de emendas do custeio da saúde, que foi para a saúde. Então, todo esse dinheiro que entrou, obviamente que não estava previsto no orçamento, vai ter que ser feita essa suplementação para poder entrar no orçamento. Então, são essas as explicações. Tá certo? Só para complementar a quantidade de números. Então, pronto. Primeiramente, vou colocar a emenda do vereador Flávio, que altera de 40% para 35%. Em discussão, a emenda. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Contrário à emenda, levante a mão. Vereador Flávio, o presidente da Câmara está colocando a sua emenda em votação. Quem for favorável à emenda de Flávio... Quem for contrário, levanta a mão, né? Estamos favorável. Ó, da emenda. Repita aí, presidente. Se ele está colocando 40%, eu já acho que já é um número que já está bem estruturado para poder fazer. Se for 35%, ele novamente vai vir para cá para suplementar novamente. Eu sou favorável aos 40%. E mesmo já, aos 35%. Mesmo já tem uma destinação, né? Mesmo já tem uma destinação. Bora a votação da emenda. Quem for favorável à emenda, vota favorável. Quem não for... 40 e 35, tanto faz, não altera nada. 45. Vereador Zenaldo. Bom dia, senhor presidente, né, colegas vereadores. Eu sou favorável ao projeto do jeito que ele veio, aos 40%, porque 5% é irrisório. É irrisório. E outra coisa, pode haver que seja preciso nova suplementação e a gente tem que estar votando de novo, né? Então deixa alguma coisa logo fixada logo que já fica permanente. Beleza, vamos colocar em votação. Quem for favorável à emenda apresentada de 35%, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. 5-2. Reprovada a emenda. Agora, antes de votar, o companheiro Macedo ali deu as explicações que o prefeito vai gastar, o remanejamento vai ser gasto. Você falou alguma coisa aí? No que eu falei aqui? Sim. Essa parte... Não, é interessante que está, sabia que está votando. É interessante, ele falou alguma coisa aí. Quantas feiras, Antônio? 7.000 feiras? Não sei se vai ser feito esse ano. Vai ser ou já foi? Tem que ser. Vai ser. Vou suplementar a sede do NAISME. Do NAISME, ele vai licitar. Aí isso tem que estar no orçamento já. Tem que estar. Né? Já vai licitar esse ano. Aí tem que já estar no orçamento desse ano. Eu sei. Pronto, que vai pegar do remanejamento de dinheiro. Milhão e pouco do NAISME. Porque, lembra, era um detalhe que a Câmara não podia gastar o dinheiro e tal. Só que na época, quando a gente estava construindo aqui, a gente, foi Paiva que descobriu que eu nem sabia, a gente pode licitar esse ano, fazendo a licitação, aí eu posso deixar o dinheiro em conta, no caso da Câmara. Você empenha. Eu sei. Com a licitação então, você já empenha. Pode fazer a licitação e seguir o ano seguinte com a construção, entendeu? Vossa Excelência falou, a intenção do prefeito é gastar
com esse remanejamento. Ele quer saber os itens. Esses são apenas alguns dos Eu sei. entendeu? Mas para saber o que eu estou votando, né? Não, exatamente. Agora, o que... Eu estou dizendo que entre eu sei, acho que os as gastos que ele várias, faz tem isso, aquilo e ainda outro. tem essas outras que eu estou citando, Eu que sei. o senhor prefeito passou A essas cesta informações. básica. Cesta básica. Sim, da cesta básica, Quantas? do mais de 500 de pavimentação com recurso próprio, suplementação do NAISM, as 7.000 cestas, 1.200.000 que foram verbas para custeio que foi recebido em emendas, que não estava previsto no orçamento, que também vai ser feita Não, isso a você suplementação. dá um esclarecimento aí. Pronto, é exatamente com os isso. irmãos, para a gente saber o que está votando. É. Tipo assim, não votamos aquilo ali, vai ser feito, nós aprovamos aquilo ali. Exatamente. O remanejamento, quando disse assim, mas tirou de tal coisa, mas tirou para isso aqui. Certo? Porque às vezes as pessoas vão lá perguntando, mas o prefeito deixou de fazer isso aqui, o vereador aprovou o remanejamento. Mas nós aprovamos o remanejamento para tal coisa. Entendeu? Tranquilo. Então, vamos colocar em votação agora a matéria, o projeto de lei, como enviado pelo Poder Executivo. A alteração, ela se dá no inciso 1º do artigo 7º da Lei 668/2020. Abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos adiantes indicados até o limite correspondente a 40% do total das despesas fixadas nesta lei, com as finalidades de atender a insuficiência das dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade. No mais, por se tratar de uma sessão extraordinária que tem objetivo definido, quero agradecer aos senhores vereadores aqui presentes, Antônio Macedo, Damião Almeida, Sebastião Porto, Flávio Soares, Isenaldo Nascimento, Fred Almeida, Carlos Jovem. Agradecer a Faustino Filmagens, aos servidores desta casa e aos internautas que nos acompanham. Meu muito obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.